E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Qual que é a sua opinião? O que é melhor? Agência, freelancer, equipe interna? Legal, essa pergunta é muito pertinente porque a maioria das empresas que não tem familiaridade com a estrutura de marketing sempre vem com essa dúvida. E o que acontece? Depende muito do seu nível de experiência, depende muito do seu nível de caixa para que você tome a melhor decisão. Então, não tem certo e nem errado, é muito contextual. Então, quando você vai falar de contexto em relação à agência, a agência tem um custo-benefício muito interessante, porque geralmente você consegue ter uma empresa, uma equipe muito completa. Então, de um copy, de um tráfego, de um social media, de um design, editor de vídeo, por um custo-benefício super interessante. Que um fee de R$3.000, R$5.000, 10 mil, depende muito do nível da sua conta. Então, o que isso quer dizer? Você consegue ter uma folha ali que seria no mínimo R$50.000 por um valor bem mais baixo. Em contrapartida, você não consegue ter um time dedicado. Isso te traz alguns contras, né? Que é essa equipe não entender tão rapidamente seu mercado, não entender tão rapidamente seu público, e aí vai da sua disposição de investimento, né? Por outro lado, se você tem uma disposição de investimento bacana, você pode construir a sua estrutura. Mas eu não recomendo que você construa essa estrutura se você não tiver noções ou experiência, pelo menos. Ou que você inicialmente contrate alguém que tem uma certa experiência, tem uma certa senioridade, para te dar essa segurança e esse norte. Ainda assim que você contrate alguém que seja sênior, seria interessante que tivesse esse bate-bola, como a gente tem. Você entende de marketing muito bem, como eu entendo. Então, a gente consegue conversar de igual para igual, né? E você traz muitas ideias, eu trago outras ideias, e isso torna muito mais rico, muito mais acelerado as nossas estratégias. Então, quando fica na mão só de um, então, por exemplo, se esse empresário contrata um gerente ou um profissional que vai cuidar ali da estruturazinha dele, ele acaba ficando muito refém. O que eu vejo muito, né? Às vezes, o empresário vem pedindo um socorro, um help, para entender os números dele. Quando ele faz algum investimento em tráfego e tudo mais, ele não tem clareza alguma. Então, às vezes, esse cara se frustra por ter contratado uma agência ou por ter tentado montar um time interno e ele não teve resultado com o digital. Então, ele entende que o digital não é para ele. Não é bem assim. Às vezes foi uma falta de alinhamento de expectativa, às vezes foi uma falta de acompanhamento das métricas, às vezes foi até ter recebido essas métricas e não ter caminhos a partir dessas métricas, não saber que decisões tomar a partir dessas métricas. E às vezes também teve ali uma corresponsabilidade do empresário ou da empresa na falta de resultados com a sua agência de marketing digital ou com a sua equipe de marketing digital, porque o empresário, às vezes, ele acaba sendo muito analfabeto no marketing digital. E assim, você não é obrigado a saber apertar todos os botões do marketing digital, mas você tem que saber minimamente conversar com o seu gestor, com o teu head marketing ou com a tua agência. O ponto é o seguinte, empresário não pode fazer papel de bobo numa reunião sobre qualquer coisa na sua empresa. Então, você não pode ser um analfabeto. Ok, você não vai ser especialista em todas as línguas, mas tem que saber conversar. Eu, por exemplo, eu não sou o ninja da tecnologia, mas eu consigo fazer uma reunião com a fábrica de software que a gente contratou, por exemplo, para fazer um aplicativo aqui para o acelerador empresarial. Total. E encaixar perguntas. Tenho noções de estrutura, de requisito, né, de timing do projeto. Então, não chego sem noção lá na fábrica de software, como muitas vezes a empresa chega sem noção na agência, ou no próprio coordenador de marketing digital, ou na própria equipe, falando, a gente precisa de resultado rápido para ontem, né? Então, eu não sou sem noção e chego lá na fábrica de aplicativos, eu não quero um aplicativo em 30 dias por R$7.000. Total. Porque eu sei que não, é uma jornada de 3 a 6 meses, dependendo do escopo do aplicativo ou do sistema, 1 ano. Construir sistema e aplicativo dá trabalho, né? Total. Então, empresários, convidar aí vocês a não serem analfabetos no marketing digital, né? Estudar só um pouquinho, né, para ter noções. Vamos nos alfabetizar aí. Porque isso vai te dar a condição de, independente de você contratar uma agência, uma assessoria, ou ter um time interno,
ou ter um blended, né? Um mix aí de um freelancer para uma coisa específica, mais uma agência, mais 2 profissionais internos. Porque assim, então independente do cenário, de eu ter mais agência, de eu ter mais equipe, de eu ter mais freela, ou ter combinação dessas 3 coisas, se eu tenho noções, se eu sou alfabetizado, eu vou conseguir cobrar melhor, eu vou conseguir contribuir mais. Isso que você falou de fazer um mix é bem interessante, porque às vezes, quando você tem um projeto um pouco mais robusto, e vamos supor que você tem uma agência, você tem uma estrutura interna, e você não tem braço para aquele projeto específico, você pode contratar, né, um freela. E você pode também criar redundância. Você pode ter uma agência e pode ter um time para você gerar competição, que é uma competição saudável, para você, né, ter parâmetros ali de análise de performance de campanha. Esse mix, esse blender é muito bom. Até, por exemplo, assim, às vezes a empresa vai lá e contrata a agência, a assessoria, que é exatamente o que você falou, né? Você vai pagar 3 mil, 5 mil, 10 mil, 15 mil, depende do nível da agência, depende do time que vai estar compartilhado com você. Então, você tem uma equipe multidisciplinar que, se fosse dedicada sua, custaria 5, 10 vezes mais. Só que, por um outro lado, esse time é compartilhado com vários clientes. Então, só que às vezes as empresas dão uma viajada ali na Hellmann's Airlines, né? Elas viajam na maionese. Nossos funcionários também viajam, eu também viajo, você também viaja, mas as empresas também às vezes pegam lá a Hellmann's Airlines, viajam na maionese. Tipo assim, tô pagando 5 mil aqui para minha agência e eu não tô aqui defendendo a agência, meu negócio é defender os empresários, né? Mas eu tenho que gerar consciência. Então, tô 5 mil aqui na minha agência e quero que me entregue tudo rápido, quero mandar um monte de demanda, e a equipe da sua agência está compartilhada com outros clientes, né? Então, eu tenho que saber esses prós e contras que você narrou muito bem. Mas eu acho assim, se a empresa tem pouco conhecimento de marketing digital dentro de casa, realmente talvez um bom passo é começar com a agência, se der, até combinar talvez o coordenador que toca a agência. Para ir criando inteligência, né, criando inteligência interna e para ter um responsável pelo contrato internamente com a agência. Porque o empresário ou o diretor comercial, às vezes que contrata a agência ou gerente comercial, ele não consegue contribuir, trabalhar 4 mãos com velocidade e qualidade com a agência. Às vezes isso é um gargalo para produzir resultado. Só que às vezes a empresa pode pensar, vou pagar aqui um FII mensal para a agência e ainda vou contratar um coordenador que vai custar ali 4, 5, 6, 7, 8, 10 mil, depende da experiência, da senioridade. Vou gastar muito. Só que assim, existe economia burra e economia inteligente. E boas decisões não são baseadas no quanto a gente gasta. Então vamos lá, com 5 mil reais eu contrato uma agência. Se eu for ter um coordenador que custa mais 5, né, fazendo a conta do vezes 2 no Brasil, 5 CLT, ele vai custar 10. Então, cenário A, gasto 5 mil de agência. Cenário B, gasto 5 mil de agência, mais 10 mil de coordenador. Então, eu estou gastando 15 mil para fazer o meu marketing rodar. Daí tem o tráfego, né? Mas sem pôr o tráfego na conversa. Seria o mesmo, o valor de investimento em mídia, né? Poxa, não. 5 é muito menor que 15, então 5 é melhor. Será? Depende do retorno. Boa. Porque se os 15 mil conseguir gerar 300 mil em vendas... e os 5 mil conseguir gerar 50 mil em vendas, o que é melhor, entendeu? Legal. Então, os empresários, às vezes, eles confundem caro ou barato. Caro ou barato não tem a ver com o quanto você gasta. Caro ou barato tem a ver com o retorno que você tem. É melhor gastar 15 mil numa estrutura de marketing. Aí vamos supor que vai ser mais 15 mil de investimento de mídia, de tráfego. É melhor gastar 30 mil nesse global do marketing do que no cenário, só 5 mil da agência e mais 15 mil da mídia, 20 mil. Não, 20 mil é menos que 30, mas a estrutura de 30 mil às vezes vai te dar 300 mil de retorno, em lucro ou em vendas. Total. A estrutura de 20 mil vai te dar metade disso em retorno. Então, caro ou barato não tem a ver com quanto você gasta, mas sim o retorno que você tem. Você vai lá e compra uma balinha de 10 centavos, ingere ela. Baratinha a balinha, né? 10 centavos. Aí tu passa uma semana de diarreia no hospital. Essa balinha foi cara ou foi barato ou caro? Eita, menino. Saiu caro, imagina, não é? O tempo do empresário é caro pra caramba, ficar uma semana inativo. Então essa reflexão, ela é poderosa, assim, para tomar as decisões de marketing e tudo na empresa, tudo né? na vida, né? Enquanto consumidor também.